você acha da arquitetura das cidades brasileiras? Das grandes cidades, que é onde a arquitetura pode mais claramente ser vista, ser olhada, ser analisada, ser comparada. Olha, a gente não tem arquitetura na maioria das cidades brasileiras. A gente tem construção. Muita construção. E, infelizmente, o poder, a influência da arquitetura no Brasil foi encolhendo. Pós-Brasília, a ditadura militar tem um papel enorme aí. Mas olha, a ditadura já acabou há 40 anos, então está na hora de nós, em democracia, também admitirmos nossos erros. Copa e Olimpíada, cada uma consumiu bilhões de reais. E não teve um jornal, um partido político, um grande empresário que falasse: e cadê o legado arquitetônico? O Rio de Janeiro contratou o Santiago Calatrava, que já era um arquiteto discutível, muito criticado pela manutenção das suas obras, com processos na cabeça, para fazer um museu do amanhã, sem acervo, sem acervo. Se a gente pega a imagem do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que tem uma. É muito bonito. E aí, o choque. Quando a gente chega ali, é impactante. Então, o choque é uma cidade como o Rio, que tem 1000 problemas, né, e faz uma Olimpíada de 40 bilhões de reais. Quase todas as instalações esportivas no meio do nada. Elas estão no meio do nada, que a primeira reunião do secretariado do Eduardo Paes foi no Velódromo Olímpico, porque não cabiam os 35 novos secretários numa sala do Palácio da Prefeitura, lá no Rio. Então foi no Velódromo, que não é usado nunca. Aliás, repetindo o Pan-Americano, que também fez um monte de equipamentos no meio do nada, longe de qualquer morador. A Vila do Pan no Rio está afundando, continua afundando, né? Um brejo. A Vila Olímpica continua quase toda vazia, também de prédios vazios. E agora o Rio quer repetir. Então, o Pan-Americano de 2031 vai ter com certeza muito dinheiro federal para criar o quê? E aí você pergunta para qualquer pessoa, olha que coisa engraçada, Carlos. Uma grande cobertura. Tá. Aberta, ou seja, ela não protege nem da sombra nem da chuva, mas a proteção dela é sobre um espelho d'água. Então, se você está na fila para entrar no museu no fim de semana, você está sob o sol da Praça Mauá, que pode estar 35 graus, 40 graus. Pergunta, ninguém na Prefeitura do Rio viu isso? Que é um lugar que a pessoa, o pobre cidadão, o pobre carioca, o pobre turista, torra numa praça sem paisagismo. As palmeiras ali. As palmeiras. Você vê, não é só a Marta. Então tem 2 torres espelhadas do Norman Foster, sem uma janela que abra, no Rio de Janeiro. Que sabe, né? Rio não tem paisagem. Para que vai ter um terraço, um rooftop, uma janela? Então botaram aí 2 torres espelhadas, janelas fechadas, que podiam estar no Texas. E um prédio com uma cobertura em balanço enorme que protege um espelho d'água. E não avisaram o Frank Stella, que é o artista, que a escultura dele ia sumir nesse espelho d'água, que também ninguém pensou em escala. Quando você chama um artista para fazer uma obra num espelho d'água enorme, ou a obra tinha que ser grande, ou o espelho d'água pequeno. Então, coitadinho, virou uma espécie de souvenir, a obra do artista, e tem essa cobertura gigante para não fazer sombra no Rio de Janeiro. Então, você vê que a arquitetura no Brasil, ela não é levada a sério, até quando tem dinheiro sobrando. Isso é o grave. Então, de Balneário Camboriú a Boa Viagem, no Recife, dos prédios novos em Fortaleza, ontem me mandaram As pessoas adoram me aterrorizar no Instagram. Então, um seguidor do Instagram me manda: olha o prédio que está surgindo em Fortaleza. Prédio mais alto de Fortaleza. Agora tem essa... Com carro, estacionamento de carro, você viu? Então... O que eu acho incrível é esta sensação de que fazer o prédio mais alto é a coisa mais importante que existe. Então, Balneário Camboriú se orgulha dos seus prédios altos que fazem sombra na praia. Faz sombra na praia. O Altiplano, em João Pessoa, tem os prédios mais altos no Nordeste, né? 50 andares para cima. No bairro mais sem graça de João Pessoa. João Pessoa é uma cidade lindinha, só que, infelizmente, o dinheiro de João Pessoa está sendo um gasto no bairro sem graça.
O centro histórico de João Pessoa, vazio. Assim, vazio. Acho que é o centro histórico mais vazio que eu conheço no Brasil, é de João Pessoa. Agora, Fortaleza vai criar esse prédio mais alto, com elevador para carro. Porque você sabe que o sonho, né, de todo brasileiro é estacionar o carro na sua sala. E aí eu respondi para a pessoa que me mandou, eu falei, em Nova Lima, Belo Horizonte, também estão inaugurando o primeiro prédio, porque eles estão copiando a Porsche Tower. Nunca o nome não é cafona. Isso eu fico feliz, porque você não engana o incauto. Tipo, o nome é cafona, o prédio é cafona, e estacionar carro da sala é muito cafona. E como esse tipo de empreendimento vai para pessoas com ansiedade de status, é bom a gente frisar. Você será conhecido pelos seus amigos como cafona. Você só vai ter vizinhos que gritam no elevador, que maltratam um porteiro, que todo mundo usa dourado, que usa som alto, não só na praia, né? Porque assim, a cafonice sempre denota uma falta de educação. E sem educação, vários problemas vêm no combo. Então você vai poder estacionar o teu carro na sala e conviver com gente horrorosa o tempo inteiro. Então, Fortaleza, Balneário, né, a Boa Viagem, né, que deve ser uma das raras praias do mundo, que todos os prédios em frente ao mar têm muralhas. Né? Ou seja, é uma praia numa capital nordestina sem bares. Que coisa mais anti-brasileira que você ter a praia mais populosa de uma cidade grande como Recife e que não tem botecos. É muito chocante. Então, dando uma resposta longuíssima à sua pergunta sucinta, de arquitetura vamos muito mal. O Brasil já foi vanguarda na arquitetura, mas hoje a gente está na série... Eu entendo pouco de futebol, série C, terceira divisão. Deve ser a terceira divisão, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.